Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem, com saúde. Na aula de hoje nós vamos falar sobre número de oxidação, qual que é o conceito básico e como que se determina o NOx de certos elementos. Então, o número de oxidação nada mais é do que a carga de um determinado átomo, tá? E essa carga pode ser real ou aparente, tá? A carga é real se o átomo estiver na forma iônica. Ela pode ser aparente se esse átomo estiver ligado a outros átomos formando um composto, ok? E o número de oxidação tem relação direta com a distribuição dos elétrons de valência. Então, se a gente lembrar que elétron é carga negativa, então aqueles elementos que têm excesso de elétrons vão ter número de oxidação negativo, tá? Já que o NOx está diretamente relacionado à carga desses elétrons de valência, ok? Da mesma forma, alguns elementos podem ter falta de elétrons, podem ter elétrons a menos. Então, nesse caso, esses elementos vão ter um NOx positivo. E alguns elementos possuem NOx igual a zero. O que isso significa? Que os seus elétrons de valência tem a configuração semelhante à do seu átomo neutro. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor sobre isso. Mas antes de dar os exemplos, eu preciso falar sobre o conceito de eletronegatividade e como esse conceito influencia, né, como ele se relaciona com o número de oxidação. Então, a eletronegatividade nada mais é do que a capacidade de um átomo de atrair para si os elétrons de uma ligação covalente, tá? O conceito de eletronegatividade está relacionado com ligação covalente, mas a gente também pode aplicar esse conceito para outros compostos onde não existe esse tipo de ligação, tá? Se existe ligação iônica ou metálica. Mas enfim, a gente diz que um elemento é eletronegativo quando ele tende a atrair para si, para sua direção, né, os elétrons, não só os dele próprio, mas dos outros átomos que estão ao seu redor ligados a ele, tá? Então, aqui eu coloquei uma fila de eletronegatividade bem simplificada, né, lembrando que a eletronegatividade é uma propriedade periódica, né, então os elementos que estão ali próximos do flúor, no canto superior direito da tabela periódica, têm um valor de eletronegatividade maior. Tá? Isso porque eles têm menor raio atômico, consequentemente, eles atraem com mais facilidade para si os elétrons. Ok? Então, tem aqui um macetezinho para a gente lembrar dessa ordem de eletronegatividade. Então, fomos ontem no clube Brindarisque com Pedro Henrique Barbosa. Então, o que isso quer dizer? Que o flúor é o elemento mais eletronegativo de todos, tá? Em seguida vem o oxigênio, depois o nitrogênio, aqui vai diminuindo, tá? Então, dos ametais, o hidrogênio e o boro são os que têm menor valor de eletronegatividade, tá? E os metais estão lá no final da fila, porque lembra que os metais tendem a perder elétrons. Tá? Eles perdem elétrons justamente porque a atração do núcleo por esses elétrons é mais fraca. Então, se eles tendem a perder elétrons, a atração é fraca, então significa que a eletronegatividade é mais baixa. Ok? Continuando, como que a eletronegatividade afeta, né? Como que a eletronegatividade se relaciona com o NOx de um determinado elemento? Vamos pensar no seguinte: se a eletronegatividade é a tendência que o elemento tem de atrair para si os elétrons de uma ligação, e o NOx é a carga e o elétron também é carga negativa, então quanto mais eletronegativo for um determinado elemento, maior a tendência dele apresentar um NOx negativo, tá? Porque o NOx é igual a carga, né? Se ele tem mais elétrons, ele vai ter carga negativa. E o contrário, o raciocínio contrário também é válido, né? Se um determinado elemento é pouco eletronegativo ou se ele é muito eletropositivo, ele tende a perder elétrons, tende a ficar com carga positiva,
Então, consequentemente, ele tende a ter um NOx positivo. Então, se a gente estiver falando de ligação covalente, uma ligação covalente pode ser polar ou apolar. Então, uma ligação não polar significa que os dois elementos têm o mesmo valor de eletronegatividade, né? Se eu tenho, por exemplo, dois átomos de hidrogênio ligados entre si, a eletronegatividade do hidrogênio é igual à eletronegatividade do hidrogênio. Logo, esses elétrons da ligação estão distribuídos uniformemente entre os dois átomos, tá? Então, nesse caso, o NOx é igual a zero, né? O NOx dos dois átomos, porque nenhum deles tem nem falta nem excesso de elétron, ok? Mas se eu tiver uma ligação covalente polar, né, onde um dos elementos é mais eletronegativo que o outro, daí o elemento que é mais eletronegativo vai atrair para si os elétrons da ligação e ele vai ficar com o NOx negativo. Consequentemente, o outro elemento vai ter o NOx positivo, porque ele vai ter uma falta desses elétrons. O elétron que era aqui do hidrogênio agora está com cloro. Então, o hidrogênio ficou com uma falta do elétron. A gente pode fazer uma analogia, né? Se eu pegar um cobertor que tem exatamente a minha altura e enrolar todo esse cobertor aqui na minha orelha, né? Eu quero esquentar minha orelha, e só que ele tem exatamente a minha altura. Então, automaticamente, o meu pé vai ficar descoberto. Então, se eu tenho excesso de cobertor nas orelhas, então meu pé vai ficar com falta de cobertor. Então, numa ligação covalente polar, exatamente isso que acontece. O elemento mais eletronegativo vai ficar com excesso de elétrons e NOx negativo, e o elemento menos eletronegativo vai ficar com NOx positivo. Beleza? Então, entendendo isso, eu gostaria de passar para vocês rapidamente algumas regras para determinar o NOx de vários elementos. Tá? É obrigatório saber todas essas regras? Não é, mas saber essas regras vai facilitar na hora de resolver exercícios, de resolver problemas. E, na verdade, com a prática, isso acaba sendo memorizado com facilidade. Eu vou apresentar aqui todas as regras, mas vocês vão perceber que alguns elementos vão aparecer mais do que outros. Tá? Então, primeira regra, em substância simples, o NOx dos átomos é igual a zero. Tá? Por que isso acontece? Por aquele motivo que eu estava explicando agora há pouco. Tá? Em substâncias simples, são aquelas que são formadas por apenas um tipo de elemento. Então, no caso dos metais, ferro, cromo, alumínio, sódio, tá? A substância simples é representada pelo símbolo do elemento. Em substâncias, né, que fazem ligação covalente, geralmente as moléculas são diatômicas, né, ou podem ser triatômicas, ou no caso desse composto aqui, ele é formado por 60 átomos de carbono, tá? Enfim, mas em substâncias simples, que tem mais de um átomo, os elétrons estão distribuídos de maneira uniforme entre esses átomos, porque as ligações são apolares, né? Então, como os elétrons se distribuem uniformemente, então ninguém fica nem com excesso nem com falta de elétron, por isso que o NOx é zero. Tá? E só para ilustrar a aula, eu peguei aqui a estrutura do composto C60, ele é chamado de fulereno ou futeboleno, porque a sua estrutura lembra uma bola de futebol. Segunda regra, em íons monoatômicos, né, íons formados por apenas um átomo, o NOx é igual à carga do íon. Né? A gente já falou lá desde o começo que NOx pode ser a carga real ou aparente. No caso, essa é uma carga real. Então, por exemplo, o cátion ferro 3+, tem NOx mais 3. O ânion cloreto tem NOx menos 1. E assim por diante. Regra número 3. Em compostos com metais alcalinos e prata, esses metais possuem NOx mais 1. O que são os metais alcalinos? São os metais da primeira família da tabela periódica, tá? Ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, quando esses metais estão ou na forma iônica ou em compostos,
tá? Eles vão ter NOx mais 1, porque eles têm um elétron na camada de valência. Quando eles viram cátion, eles perdem um elétron, né? Adquirem carga mais 1. Se for substância simples, se estiver na forma metálica, aí o NOx é 0, tá? Lembra da regra 1. Mas se eles estiverem em algum composto, na forma iônica, o NOx é mais 1, ok? Seguindo esse mesmo raciocínio, os compostos de metais alcalino-terrosos, que são os metais da segunda família da tabela periódica, tem NOx mais 2, tá? Porque eles perdem os 2 elétrons da camada de valência quando vão fazer ligação iônica. O zinco, ele também adquire NOx mais 2. Uma coisa importante da gente saber é que tanto a prata quanto o zinco são metais de transição, tá? Só que eles são metais de transição com NOx fixo, tá? No caso, a prata mais 1, o zinco mais 2. Alguns metais de transição têm NOx variável, tá? Então, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Regra número 5, o alumínio em compostos, tá? De novo, tô falando de compostos, não da substância simples. Tem NOx mais 3, tá? O alumínio sempre vai formar cátion mais 3. Regra número 6. Alguns metais têm NOx variável, como eu comentei para vocês, né? São alguns metais de transição. Então, por exemplo, o cobre pode ter NOx mais 1 ou NOx mais 2. O ferro pode ter NOx mais 2 ou mais 3. O manganês tem diversos NOx diferentes, né? Aqui, olha, ele tá mais 3, aqui ele tá mais 2, aqui o manganês metálico, ele não tá num composto, né? Ele nem deveria estar aqui nesse slide, mas tudo bem. E quando a gente tem, por exemplo, MnO4-, MnO4,2-, como que eu vou saber qual que é o NOx do manganês? Já vou explicar isso daqui a pouco na última regra. Tá? Mas o importante é a gente saber, a gente tem um manganês e tem diversos compostos, então a gente sabendo que o NOx do oxigênio é o mesmo nesses 3 compostos, então o NOx do manganês está variando. Regra número 7. Halogênios, que são os compostos da família 17, flúor, cloro, bromo e iodo, quando estão ligados a carbono, hidrogênio ou metais, possui NOx menos 1, porque vamos lembrar lá da fila de eletronegatividade. Os halogênios, eles são mais eletronegativos do que carbono, hidrogênio e metais. Então, se eles são mais eletronegativos, eles vão roubar, né, os elétrons desses elementos, vão possuir NOx menos 1, tá? Porque principalmente em ligação iônica, né, a gente tem que lembrar que os elementos da família 17, quando formam íons, eles formam íon com carga menos 1, que eles têm 7 elétrons na camada de valência, né, eles precisam de um elétron para completar o octeto. Se eles estiverem em algum composto que seja covalente, com ligação polar, aí o NOx deles também continua sendo mais 1. Tá? Mas essa regra vale para quando os ligantes forem carbono, hidrogênio ou metal, que são menos eletronegativos. Se eles estiverem ligados a outros elementos que sejam mais eletronegativos, aí o NOx vai variar de acordo com o número de ligantes e com a natureza desses ligantes. Aí a gente vai cair nas 2 últimas regras que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, aqui só mostrando alguns exemplos, tá? Na forma iônica, e aqui com o cloreto de magnésio, né? Aqui com metal e aqui com hidrogênio. O enxofre, regra número 8, quando está ligado a hidrogênio ou algum metal, que são elementos de menor eletronegatividade, ele vai possuir NOx menos 2, porque o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Para ele completar o octeto, ele tem que ganhar 2 elétrons, tá? E, mais uma vez, se os ligantes não for nem hidrogênio nem metal, aí o NOx do enxofre vai ser variável e a gente vai aprender a determinar daqui a pouco, tá? Então, aqui mostrando exemplos, ó, o enxofre na forma iônica, ligado com hidrogênio e ligado com metais.
aqui o sódio tem NOx mais 1 e o cálcio tem NOx mais 2. Tá? Então, por isso que aqui a fórmula é Na2S e aqui é CaS, tá? É só, né, para quem não se lembra disso, volta lá na aula de ligação iônica e faz a regra do avião. Continuando, regra 9, o flúor em substâncias compostas possui NOx menos 1, sempre, tá? Por quê? O flúor é o elemento mais eletronegativo de todos. Então, se ele estiver ligado, se um átomo de flúor estiver ligado a qualquer outro átomo que não seja flúor, o NOx dele necessariamente vai ser menos 1, porque ele vai roubar aquele elétron do outro elemento, tá bom? Se for substância simples, aí o NOx é 0. Regra número 10, o elemento hidrogênio. Então, em 99,9% dos casos que vocês vão ver em exercícios e problemas, o hidrogênio vai estar ligado com outro elemento que é algum ametal. Então, por exemplo, HCl, ácido clorídrico, água, nos ácidos, nos compostos orgânicos, tá? Então, como o hidrogênio lá na fila, ele tá lá no finalzinho da fila, de todos os ametais, ele é o que tem menor valor de eletronegatividade, então ele sempre vai perder elétron para qualquer outro ametal, ok? Mas se o hidrogênio estiver ligado a um metal, que formando o composto que a gente chama de hidreto, aí o metal vai doar os seus elétrons para o hidrogênio, aí o hidrogênio vai ficar com NOx menos 1, vai ficar com carga negativa, tá? Então aqui, hidreto de sódio, ó, é Na+, e H-. Hidreto de cálcio é formado por Ca2+, e H-, tá? Faz a regrinha do avião para entender melhor. Mas, pessoal, hidreto metálico é muito difícil de aparecer em exercício, tá? Maior parte dos casos, o hidrogênio vai estar ligado a algum ametal. Regra 11, oxigênio. Então, em 99% dos casos, o oxigênio vai ter NOx menos 2. Porque lá na fila, ele é o segundo elemento mais eletronegativo, ele só perde para o flúor. Então, se ele é mais eletronegativo que os outros elementos, ele vai sempre roubar, né? Vai sempre atrair mais fortemente os elétrons desses outros elementos. Como o oxigênio está na família 16 da tabela periódica, ele precisa de 2 elétrons para completar a sua valência, então é por isso que ele fica com NOx menos 2, ok? Quais são as exceções a essa regra? O oxigênio pode formar um tipo de composto chamado de peróxido. O peróxido é quando existe na fórmula 2 átomos de oxigênio, eles estão ligados entre si por uma ligação simples, e o outro elétron de valência, ele pode se ligar a outros elementos, tá? Pode ser tanto metal quanto ametal, tá? E aí, no caso, como essa ligação aqui é apolar, então, esses elétrons estão distribuídos uniformemente entre os 2 oxigênios. Então, se esse oxigênio está roubando, está atraindo apenas um elétron de valência de outro elemento, então por isso que ele fica com NOx menos 1 e não menos 2, tá? A mesma coisa ocorre com outro oxigênio aqui. E em pouquíssimos casos é muito difícil ver esse composto em algum exercício. Quando o oxigênio está ligado a flúor, ele tem NOx mais 2. Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, ele vai roubar os 2 elétrons de valência dele, tá? Então, por isso que ele fica com o NOx mais 2, formando aqui o fluoreto de oxigênio, ok? Penúltima regra, gente. Então, como que a gente faz para determinar o NOx de elementos cujo NOx é variável? Né? A gente tem que lembrar da regra 12, que em um composto neutro, a soma algébrica dos NOx de todos os elementos é igual a 0, tá? Então, se a gente pensar lá nos compostos iônicos, eu tenho, por exemplo, NaCl, Na+, e Cl-. A soma das cargas positivas tem que ser igual à soma das cargas negativas e a carga total é 0.
Então, esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para compostos que tenham ligações covalentes polares. Porque num composto desse tipo, alguns elementos vão ter NOx positivo e outros vão ter NOx negativo. Só que a somatória de todos, a molécula como um todo, vai ter NOx igual a zero, vai ter carga final igual a zero. Então, a gente lembrando dessa regrinha, a gente consegue determinar o NOx de elementos com NOx variável. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos para mostrar para vocês. Depois eu vou deixar exercícios com gabarito para vocês treinarem e conferirem. Então, primeiro nós vamos escrever o NOx daqueles elementos que tem o NOx fixo, ou que a gente já sabe. Então, aqui no ácido sulfúrico, H2SO4, a gente tem hidrogênio, enxofre e oxigênio. Nós sabemos que o hidrogênio nesse composto tem NOx mais 1. Se a gente tem 2 hidrogênios, a gente vai multiplicar. Então, mais 1 vezes 2, mais 2, tá? Na linha de cima, nós vamos colocar o NOx individual de cada elemento. E na linha de baixo, nós vamos colocar o NOx coletivo, tá? A gente vai colocar a soma dos NOx, que a gente vai multiplicar o NOx individual pelo índice aqui da fórmula, tá bom? Então, cada hidrogênio tem NOx mais 1, vezes 2, mais 2. O oxigênio, aqui tem NOx menos 2, só que eu tenho 4 oxigênios, então a carga total, o NOx total, menos 8. O enxofre, ele está aqui na regra do NOx variável, porque ele está ligado a outros elementos, né, ao hidrogênio que tem eletronegatividade menor e está ligado ao oxigênio que tem eletronegatividade maior. Então, o NOx dele vai depender, né, de acordo com quantos oxigênios ou quantos hidrogênios estão ligados a ele. Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que o H2SO4, o ácido sulfúrico, é uma molécula neutra e, portanto, a soma dos NOx de todos os elementos tem que ser igual a zero. Aí agora ficou fácil. Aqui eu posso colocar um x e montar uma equaçãozinha, né? Então, fazer 2x, né? 2 mais x menos 8 é igual a zero. Ou simplesmente eu posso lembrar que número que somando com mais 2 e menos 8 vai dar zero, tá? Resposta, mais 6, tá? Se a gente somar todos esses números, vai dar zero. Então, se daqui para cá eu multipliquei, daqui para cá eu tenho que dividir, tá? Só que nesse caso, como tem apenas um átomo de enxofre na fórmula, então esse um átomo de enxofre vai ter NOx mais 6. Ok? Então, quando a gente for falar de reações de oxirredução, a gente tem que sempre lembrar do NOx individual de cada elemento, tá? Por isso que é importante a gente preencher corretamente a linha de cima. No segundo exemplo, a gente tem aqui um composto binário, tem apenas 2 elementos, carbono e oxigênio. O elemento carbono, eu nem falei dele nas regras anteriores, tá? Porque o carbono, ele é um dos elementos que mais varia o NOx, tá? O carbono tem NOx de tudo quanto é valor. Então, a gente tem que... ele depende dos outros elementos que estão ligados nele. Bom, o oxigênio é mais eletronegativo, tem NOx menos 2, que se eu tenho 2 oxigênios, menos 4. Então, se a soma tem que ser zero, aí fica fácil saber que a soma dos NOx dos átomos de carbono é mais 4, tá bom? Mais 4 menos 4, zero. Como eu tenho apenas um átomo de carbono, então o NOx desse átomo é igual a mais 4. E no terceiro exemplo, a gente tem aqui um composto chamado dicromato de potássio. Então, a gente sabe que o potássio é um metal alcalino, portanto, o NOx dele é mais 1. Como eu tenho 2 átomos de potássio, né, 2 íons potássio nessa fórmula, o NOx total é mais 2. Oxigênio, mais 2 vezes, menos 2 vezes 7, menos 14. Para a soma ser igual a zero, então aqui, menos 2 mais 2 menos 14, eu tenho que colocar aqui mais 12 para a soma dar zero. Só que eu tenho 2 átomos de cromo e não apenas um.
Então, eu tenho que pegar esse NOx e dividir por 2. E assim, cada átomo de cromo tem NOx mais 6. Ok? E a última regra, tá? Ela é muito parecida com a penúltima, tá? Que em um íon poliatômico, ou seja, um íon que tem vários átomos, a soma algébrica dos NOx de todos os elementos é igual à carga do íon. Então, ela é bem parecida com a regra anterior, porque na regra anterior a soma era sempre 0, agora a soma vai ser a carga do íon. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês. Ó, trouxe 2 exemplos do manganês para mostrar como que o NOx do manganês varia. Então, olha só. O manganês eu não sei, né? O do oxigênio eu sei que é menos 2, vezes 4, menos 8. A soma de todos os NOx tem que ser igual à carga. Quando eu não tenho nenhum numerinho aqui, eu sei que ele é 1. Então, a carga desse íon é menos 1, tá? Carga negativa, sem número, menos 1. O número que somado com menos 8 dá menos 1 é o mais 7. Então, o NOx do manganês nesse composto é mais 7, porque eu só tenho um átomo de manganês. Ok? Aqui nesse outro exemplo, novamente, oxigênio menos 2 vezes 4 menos 8, a soma é menos 2. Para dar a soma menos 2, eu tenho que somar aqui mais 6. Como eu só tenho um manganês, o NOx dele é mais 6. Percebam que o NOx do manganês mudou em função da carga do íon, tá? Ele poderia ter mudado também em função do número de ligantes, né? Se fosse aqui, por exemplo, MnO2, aí seria diferente também. E aqui eu coloquei como exemplo o cátion amônio, né, que tem carga positiva, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Então, o hidrogênio vai ter, quando tá ligado no nitrogênio, tem NOx mais 1, vezes 4, mais 4. A soma tem que ser igual a mais 1. Então, para chegar nisso, o nitrogênio tem que ter carga menos 3. Ok? Se tivesse 2 nitrogênios, né, aqui seria número ímpar, né? Mas se tivesse mais de um nitrogênio, a gente teria que dividir a carga total para chegar na carga individual. Tá bom? Então, a aula de NOx foi isso daqui, tá? Vou passar exercícios para vocês treinarem e também exercícios para ser entregue como avaliação. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!